Então, o tema de hoje é obediência. Para começarmos, nós vamos ler em Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Diz a palavra de Deus. Isso aqui é Moisés falando com Israel, tá? Ele diz assim, eu vou começar da parte B do versículo 19. Agora, escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero o comecinho aqui do versículo 20 que diz: a paz, irmão Carlos Alberto, a paz, Maria Antônia e a minha irmã Sônia. O começo do versículo 20 diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Em outras traduções é obedecendo à sua voz. Amando o Senhor teu Deus e obedecendo à sua voz. Amém? Vamos lá, vamos ver o que Deus fala conosco nesta noite. Irmãos, o que é obediência? Vamos começar por aí. O que é obediência? Sentido do dicionário Aurélio. Dicionário Aurélio. O que é obediência? Obediência é sujeitar-se à vontade de outrem. Sujeitar-se à vontade de outrem, quer dizer, de outra pessoa. A semana passada nós falamos aqui sobre a vontade. O que é a vontade? O querer. Amém, irmã Lisete? O querer. Nós falamos aqui a semana passada que a vontade humana no Éden era harmônica, mas que com a queda a nossa vontade se tornou contrária à vontade do nosso Criador, tá? E dali para frente, irmãos, do Éden para frente, o que aconteceu com a nossa vontade? A nossa vontade que visava a obediência àquilo que Deus queria, a vontade do Criador, a nossa vontade que estava voltada para o Criador, em cumprir, em obedecer aquilo que o Criador queria, essa vontade, ela muda de direção. A nossa vontade se corrompe e volta para nós mesmos, tá? Então, hoje, quando nós nascemos aqui nessa terra, a nossa vontade está voltada para nós mesmos. Nós queremos satisfazer os anseios do nosso coração, ou pelo menos nós queremos diminuir os desconfortos que nós estamos sentindo, seja ele qual for. Lembre-se que eu falei do desconforto de Adão e Eva ao perceberem que estavam nus, e aí eles voltam a sua atenção e as suas ações na tentativa, no intuito de diminuir aquele desconforto. Daí eles vão, fazem a roupa, se vestem, mas não buscam a vontade de Deus. Ok? Bom, e hoje, quando nós nascemos, normalmente nós vivemos em função da nossa própria vontade. A nossa vontade, a função dela é voltada para nós mesmos, para os anseios do nosso coração. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos agir no intuito de benefício próprio, tá? De obter algum benefício próprio ou então de diminuir desconfortos que nós estejamos sentindo, tá bom? Agora, qual é a vontade de Deus para a nossa vida em relação à nossa vontade? Deus almeja, Deus quer para mim e para você, para o cristão, para aquele que aceitou Jesus como Salvador, Deus almeja que nossa vontade volte a ser submetida à vontade dele, tá?
Isso é o que Deus deseja para minha e para a sua vida. Que a nossa vontade, irmã Iraci, esteja submetida à vontade do Criador. Que se volte para cumprir os anseios do coração do Pai e não mais os nossos anseios. Ocorre, irmãos, que eu falei para vocês aqui a semana passada, que a nossa vontade não se converte quando nós aceitamos Jesus. Eu falei para vocês aqui a semana passada que nós temos que entrar num processo, tá? Que nós temos que entrar num processo para nossa vontade se submeter à vontade de Deus. Nós temos que entrar por um caminho de obediência. Nós vamos nos esforçarmos para entrar nesse caminho de obediência. Não é automático, tá? Eu aceitamos Jesus, não é automático no dia seguinte nós estarmos querendo fazer a vontade de Deus, tá? Não é natural nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. Isso é um processo, dentro de um relacionamento com Deus, que a nossa vontade vai se submetendo à vontade de Deus. É um processo. Eu queria aqui, tá? Mas irmos um pouquinho além. Quais razões nós temos para obedecer? Quais os nossos motivos para obedecer? Quais as motivações do nosso coração para obedecer? Seja qualquer pessoa, porque no conceito que nós já trouxemos obediência é sujeitar a nossa vontade à vontade de outra pessoa. Quer dizer, eu vou deixar de fazer a minha vontade e vou satisfazer a vontade de uma outra pessoa. Por que motivo você e eu vamos deixar de fazer a nossa própria vontade, de satisfazer os anseios do nosso próprio coração, para satisfazer o anseio do coração de uma outra pessoa? O casamento deveria ser isso, tá? No casamento, o cônjuge deveria ter o intuito de se casar para fazer o outro feliz. No entanto, o que a gente vê é que os casamentos são feitos para que eu tô me casando para que o outro me faça feliz. E aí os casamentos não dão certo. Entendeu? Quais os motivos você e eu temos para submetermos a nossa vontade à vontade de uma outra pessoa? E eu vi aqui, irmãos, 3 motivos. 2 que não são as melhores opções e 1 que é a opção que Deus quer para as nossas vidas, para mim e para a tua vida. Vamos ver aqui em qual delas está a nossa obediência. Você já escolheu obedecer a Deus? Isso é para quem já escolheu obedecer a Deus. Fala, não, eu vou obedecer, eu quero obedecer, tá? Mas você mesmo querendo obedecer, eu mesma querendo obedecer, pode ser que eu não esteja obedecendo pelos motivos corretos. Eu já estou num caminho de obediência, porém a minha motivação pode estar incorreta, certo? Eu creio que eu estou sendo clara, certo, irmãos? Fazendo uma revisão aqui. Nós naturalmente não gostamos de obedecer. Nós naturalmente viemos a essa terra pensando em satisfazer os anseios do nosso coração. É efeito do Éden, é efeito da queda, tá? Só que quando a gente aceita Jesus, a gente está num caminho de submeter a nossa vontade à vontade do Pai. E nós começamos nesse intuito, tá? Eu quero satisfazer os anseios do coração do Pai. Mas por que eu quero? E é aqui que eu quero parar com vocês nessa noite, nesse raciocínio, tá bom? Nós vamos analisar os motivos do nosso coração para obedecer. E aí vai ficar mais fácil eu trazendo alguns exemplos para vocês. Eu vou trazer 3 exemplos. O primeiro ele está em 1 Samuel 12, 10 e 11. Essa obediência é uma obediência por interesse.
algum tipo de interesse. A paz do Senhor, irmã Valdenora. 1 Samuel 12 e 10. 10 e 11. Para vocês entenderem isso daqui, é aquela passagem de Jefté, tá? Ele foi um juiz, um dos juízes do povo de Israel. O Jefté, vocês conhecem a história, ele foi expulso da terra dele, tá? Porque ele era filho de uma mãe que não era a esposa, tá? Ele era bastardo, certo? Ele foi expulso de lá por isso. Só que aconteceu uma situação e os homens da cidade foram atrás dele, foram atrás de Jefté, porque eles estavam sendo numa iminência de uma guerra, tá? E Jefté era guerreiro. A paz é de Ninha. Jefté era guerreiro. Então, eles foram atrás de Jefté para trazê-lo, para que ele guerreasse as guerras dele. Foram atrás de Jefté. Aí, o versículo que eu vou ler são as condições que Jefté impõe. Ele vem para guerrear. No entanto, ele impõe as condições. Vamos ler. Versículo 10. Versículo 10 e 11, eu falei? Eu acredito que eu anotei o versículo errado. É o capítulo 11. Capítulo 11, vou ver se é o 11 e 12. Foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté, tal. 5. Aqui, ó, eu anotei o versículo errado. É o 9, o versículo 9. 11 e 9 diz o seguinte. E também no capítulo 10, verso 10 e 11, também diz a mesma coisa, tá? Eles indo lá. Fala o versículo 9 e o versículo 10. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei o vosso chefe? Paz do Senhor, irmão Olavo. Então eu serei o vosso chefe? Quer dizer, vocês vão me colocar como líder de vocês? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor é a nossa testemunha. Certamente faremos conforme a tua palavra. Por que que Jefté se submeteu à vontade daquele povo? Por quê? Porque ele teve um interesse, tá? Porque ele tinha um interesse de liderança. Se vocês forem ler em Juízes 11, tá. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 era Juízes 11, 10 e 11. E aí agora é 1 Samuel 12, tá? 1 Samuel que é 12. 1 Samuel 12, 10 e 11 diz assim, aqui é Samuel, eu peço paciência para vocês já sabem, né? Nós já estamos na 7ª live aí e vocês precisam de um pouquinho de paciência para a gente traçar o raciocínio, tá bom? O versículo 10 e 11 de 1 Samuel 12 diz o seguinte, que os israelitas clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Mas agora, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Aí Samuel diz para Israel, então o Senhor enviou para eles, para livrá-los, Jerubaal, Baraque,
Jefté e Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Quem que foi que mandou Jefté para os israelitas? Que Samuel está falando aqui? Quem foi que mandou Jefté para os israelitas? Vou precisar ler de novo? Samuel falou para os israelitas que quem mandou Jefté para livrá-los dos amonitas foi Deus. Deus que enviou Jefté para livrar Israel da mão dos inimigos. E Jefté foi pensando em tirar algum proveito, mas quem mandou foi Deus. Ele estava agindo em obediência a Deus, mesmo que por um interesse, mas ele estava obedecendo a Deus. Deu para entender o motivo do coração de Jefté? Aí você pergunta assim para mim, mas o que isso tem a ver com a gente que é crente? O que tem a ver? Por exemplo, você ouve o evangelho e alguém fala para você assim, ó, vem para Jesus, a sua vida vai melhorar. Vem para Jesus, ele vai solucionar os seus problemas. Vem para Jesus, ele pode fazer o impossível. Você vem, às vezes, não com aquele intuito mesmo da salvação. A pessoa que ouviu essa mensagem pode vir ser, isso é uma isca, e Deus age dessa forma. Não está errado você vir para Jesus dessa forma. Não está errado. Só que no seu coração é essa a sua motivação e nós vamos ver quais as consequências daqui a pouco. Tá bom? Deus usa iscas para nos trazer ao caminho da verdade. E não tem nenhum problema nisso. O problema é a gente continuar nisso, que nós vamos entender. Assim como Jefté obedeceu a Deus, nós podemos também entrar num caminho de obediência a Deus visando algum interesse, de Deus fazer alguma coisa em nosso favor. Tá? Guarda isso daí na sua mente. Beleza. Só que aí, eu falei que eu ia... Não, são três exemplos não, mas eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês da questão de visar algum interesse. Eu vou ler para vocês Jeremias, capítulo 20, versículo 7. O próprio profeta Jeremias, chamado por Deus, escolhido por Deus, em um determinado momento, ele se sentiu triste. Bom, triste ele já vivia triste no ministério dele, né? Tanto que é o profeta das lágrimas. Mas ele se sentiu um pouco decepcionado no caminho dele. E você pode ver isso, conferir comigo. Jeremias capítulo 20, versículo 7, diz assim, na versão Almeida, edição contemporânea, que é a que eu estou usando mais esses dias aqui. Ele fala para Deus assim, ó, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Oh, Senhor da glória! A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Por que Jeremias fala para Deus que Deus tinha iludido ele? Por que será? Por quê? Porque Jeremias, em determinado momento, estava visando algum resultado positivo de Deus para a vida dele. Ele estava querendo algum resultado positivo no ministério dele, aqui na terra. E aí, Jeremias se decepcionou, porque, gente, se a gente lê Jeremias do capítulo 1 até o último capítulo, você não vê uma pessoa dando ouvidos à pregação de Jeremias e entrando por um caminho de obediência a Deus. Você só vê as pessoas criticando, você só vê as pessoas debochando, você só vê as pessoas perseguindo. E Jeremias queria lá no íntimo dele ver algum resultado positivo, de que o ministério dele estava dando algum fruto. Só que isso não aconteceu.
Então, Jeremias entrou uma decepção em Jeremias. E ele externou isso diante de Deus. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Por quê? Porque ele esperava um outro resultado. E ele é humano. Jeremias era humano, tá? Ele queria algum resultado. E aí, como esse resultado não veio, ele se decepcionou. Aí está o problema. Aí está o problema da nossa motivação. Mas nós vamos abordar um pouquinho melhor daqui a pouco. Eu vou trazer para vocês agora o segundo motivo do nosso coração, por que nós podemos entrar num caminho de obediência, mas de uma forma que não é a melhor. Mas não quer dizer que nós estamos rejeitados por causa disso. Não, vamos lá. A segunda forma que nós podemos entrar num caminho de obediência diante de Deus é pelo medo. Medo. E eu quero trazer aqui para vocês o exemplo do rei Manassés. Segundo Crônicas, capítulo 33 e verso 12, diz a palavra de Deus. Olha, para vocês entenderem, Manassés foi o rei de Judá, tá? Foi o rei de Judá. Foi um dos piores reis que Judá já teve, certo? Manassés foi o rei mais idólatra que Judá teve. Manassés derramou muitíssimo sangue em Judá, tá? Manassés era filho do rei Ezequias, daquele que Deus aumentou os anos de vida dele. Inclusive, Manassés nasceu nesse prazo de 15 anos, porque antes, quando Deus mandou Ezequias, mandou o profeta Isaías profetizar para Ezequias, dizendo que ele ia morrer, Ezequias não tinha filho ainda. Manassés nasceu após Deus aumentar os anos de vida do rei Ezequias. E Manassés, mesmo tendo um pai que era temente a Deus, um pai que servia a Deus de coração, Manassés, o começo do reinado de Manassés foi um dos piores. Ele foi ímpio. É isso daí que a Bíblia diz acerca do rei Manassés. Só que aconteceu o seguinte: Deus tinha falado que ia mandar perseguição, e ele mandou. E Manassés foi aprisionado e foi levado como prisioneiro, tá? Ele foi aprisionado e levado como prisioneiro, é claro, né? Ele foi levado como prisioneiro. E aí, lá na Babilônia, como prisioneiro, Manassés vai fazer uma oração. E é exatamente o versículo que nós vamos ler. É 2 Crônicas 33 e 12. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por que Manassés resolveu entrar num caminho de obediência, entrar num caminho de submissão à vontade de Deus? Por medo. Medo de continuar cativo lá na Babilônia. Entendeu? Não dá pra gente dizer que foi de vontade espontânea que ele se submeteu. Dá pra falar que foi de vontade espontânea que ele se submeteu a Deus? Não, né, irmãos? Não dá. Por quê? Ele foi como prisioneiro para a Babilônia. Ele estava lá, aprisionado em ferros. E aí ele se humilha diante de Deus, reconhece os pecados dele, faz um concerto diante de Deus, submete a vontade dele à vontade de Deus, dizendo que vai servi-lo. E aí Deus ouve a oração dele,
e traz ele de volta da Babilônia. Então, irmãos, eu estou falando que é Babilônia, mas eu creio que é Babilônia mesmo, tá? Eu não me lembro aqui, eu não estou conseguindo achar mas eu creio que é Babilônia sim, tá? Se não foi Babilônia, foi a Síria, tá bom? Mas então, irmãos, ele reconhece os pecados dele e se volta para Deus. Se volta em obediência. No entanto, nós não podemos dizer aqui, vou falar para os irmãos, não podemos dizer que foi de livre e espontânea vontade, que ele quis... não, irmãos, foi a Síria. Foi a Síria, me desculpe, já achei aqui, ó. Não foi Babilônia, foi a Síria, tá? Ele foi escravo para a Síria. Então, irmãos, não podemos dizer que foi de livre e espontânea vontade que Manassés se volta para Deus. Não, tá? Ele se volta para Deus em obediência por medo. Não quer dizer, repito, que esteja errado, irmãos. Não quero dizer que esteja errado, mas existe um caminho melhor, tá? Se você me perguntar agora, Ruth, mas e aí? Qual é o problema hoje em dia se a gente se voltar? Como pode acontecer isso, da gente se voltar para Deus num caminho de obediência por medo? Irmãos, simples. Olha só como é fácil. A gente se voltar para Deus por medo de ir para o inferno. Deu para perceber? De repente, a gente entra num caminho de obediência diante de Deus por medo de se perder pela eternidade. Tá errado? Não, não tá errado. Mas o problema é que nós não podemos ficar nisso. Entendeu? Nós podemos ouvir a mensagem do Evangelho, nós podemos ser convencidos de que existe céu e de que existe inferno, e nós podemos nos voltar para Deus com medo exatamente por não querer ir para o inferno, mas nós temos que ir além. Nós não podemos ficar nisso. Nós não podemos ficar num caminho de obediência simplesmente por medo de ir para o inferno. Nós não podemos continuar num caminho de obediência simplesmente por interesse e também não podemos continuar nesse caminho por medo. Por medo. Deus tem um caminho mais excelente para nós, que é esse terceiro que eu vou abordar para vocês. A terceira motivação do nosso coração, que deve ser a motivação para nos levar para um caminho de obediência. E a terceira motivação é amor. Amor. Deu para entender? Amor. Você pode falar para mim, Ruth, mas eu amo a Deus. Às vezes a gente pensa que ama mesmo a Deus, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus aqui, mais um versículo. E hoje essa passagem foi abordada na live infantil. A respeito de Ruth e Noemi. Esse versículo é lindo. Ruth 1:16. Rute, não é? Rute, com E, Rute. Meu nome também, viu, irmãos? Meu nome é com Rute, Rute. É a Rute da Bíblia. Só que a gente não fala Rute, né? A gente fala Ruth, ok? Eu mesmo falo Ruth. Ruth 1:16 e 17. Diz a palavra de Deus. Porém, Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, nós vemos aqui uma mulher viúva que fala para sua sogra, uma mulher estrangeira. Primeiro, uma mulher estrangeira, que não é do povo de Israel.
fala para sua sogra, que é judia, que vai com ela para ajudar. Essa mulher, a Ruth, já não tinha mais o seu esposo. O esposo tinha falecido. A Noemi, que era sua sogra, não tinha condições de vir a ter filhos para que a Ruth se casasse com ele, certo? Quer dizer, o relacionamento de Ruth e Noemi era sem interesse. Você vê aí que não há interesse algum, porque Noemi tinha perdido tudo, tá? Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth, mas mesmo assim, Ruth quis ir com ela. Então, nós vemos que não é por interesse. Não é por interesse que Ruth submete a sua vontade e a vontade da sogra que quer voltar para a Judéia. Deu para entender? Não é também por medo, porque em nenhum momento aqui a gente vê que a Ruth esteja com medo de alguma coisa, de que Deus vá castigá-la, de que alguma coisa ruim aconteça se ela não for para a Judéia. Nós vemos uma mulher indo por livre e espontânea vontade para a Judéia porque ela ama a sua sogra. E daí ela submete-se a deixar o seu povo, a deixar o conforto da sua terra, da sua parentela, e ela vai porque eu acredito, e dá a entender aqui, que Noemi falou do Deus de Israel para Ruth. E Ruth quis que o Deus de Israel fosse o Deus dela. Não por medo e não por interesse, mas porque ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus criador de todas as coisas e que ali estaria a salvação. Ela começou a amar a esse Deus pelo que Noemi contava para ela. Provavelmente Noemi falava para ela dos feitos de Deus na antiguidade. Provavelmente Noemi contava a história do povo hebreu, o que Deus tinha feito através de Moisés, através de outras pessoas. E aí Ruth passou a amar o Deus de Israel. E aí ela cita aqui, o teu Deus será o meu Deus. Ela entra num caminho de obediência e submissão, primeiro à sua sogra e depois a Deus, por amor. Tá? Nós trouxemos aqui 3 exemplos. Como nós podemos entrar num caminho de obediência? Por interesse, por medo, ou então o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Ruth já entra num relacionamento com Deus pelo caminho certo. No entanto, pode acontecer que conosco isso não se dá no início da nossa caminhada. De repente, como eu repito aqui para os irmãos, nós viemos para Deus movido por algum interesse ou movido por medo, movido por uma motivação que não fosse o amor. Mas você pode perguntar para mim, Ruth, como eu posso saber qual é a motivação do meu coração? Como eu posso saber se eu já estou na obediência por amor? Se eu não estou numa obediência por interesse ou numa obediência por medo? Tchan, 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 tchan. Você quer saber? Quer? Amém? Então vamos lá. Vamos ver que horas são. 21h42. Vamos lá. Irmãos, como nós podemos saber que a motivação do nosso coração para obedecer a Deus está correta? Eu estava lendo um livro essa semana e parte do que ele diz ali eu vou abordar aqui. E eu entendi que é exatamente isso daí. A nossa motivação do coração aparece nas nossas reações no momento que nós somos provados. Eita!
Eita, 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 vai pegar aqui, né, irmãos? Mas olha, eu falo de novo para vocês, ó. Fica bravo com Deus, tá? Foi ele que deu esse tema, então vai lá, vamos lá. A motivação do nosso coração fica clara quando nós somos provados por Deus. Aí fica claro a motivação do nosso coração. Na hora que acontece alguma dificuldade na sua e na minha vida, quando vem algum problema na minha vida e na sua vida, porque o dia mal, nós falamos aqui, o dia mal chega para todos, não é? Enquanto tudo está bem, eu sirvo a Deus e eu posso estar num caminho de obediência. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas, Maria Antônia, começam a dar errado, tá? Qual tem sido a minha e a sua reação? Você não tem entendido porque às vezes, você sabe aquela frase assim, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece? Quanto mais a gente ora, parece que a coisa vai ficando mais difícil. Sabe por quê? Porque Deus permite a provação na nossa vida. Exatamente porque Ele vai provar o nosso coração. Ele vai provar a motivação do nosso coração. Então, quando o problema chegar para você, quando o problema chega para mim, eu tenho que ter essa perspectiva de que Deus vai estar provando a motivação do nosso coração. No entanto, a nossa vontade não é ser provado. A sua vontade é ser provado? É. Se você tem essa vontade de ser provado, então meus parabéns, viu? Porque eu não. Eu não quero ser provado. Eu não quero problema, eu não quero dificuldade, eu quero a vida tranquila. E, se possível, né, que vá de vento em popa, ok? No entanto, a provação chega, o problema chega para a minha vida. Qual é a minha e a sua reação no dia do problema? Você já se pegou pensando que Deus está sendo injusto com você? Você já se pegou dizendo que Deus não te ama porque Deus está permitindo um problema na sua vida? Você já se pegou decepcionado com Deus e falando, se Deus fosse comigo, as coisas seriam diferentes? Como pode? Deus pode fazer e não faz. Por que eu tô no meio dessa prova? Por que eu tô no meio dessa dificuldade e eu oro e a coisa não melhora? Sabe aquela frase, ora que melhora? Não está sendo verdade na nossa vida, não está sendo verdade na tua vida e não está sendo verdade na minha vida? Deus permite a provação, porque Deus vai trazer à tona, Ele sabe. Mas eu preciso saber qual é a motivação do meu coração. E é aí que eu vou sair vencedora ou eu vou sair vencida. É nesse momento. É nesse momento que eu saio vencedora ou é nesse momento que eu perco a batalha e aí eu vou passar pela guerra de novo. Só que se a pessoa veio para Deus por interesse, se a pessoa veio por Deus por medo, pode ser que a fé dela não resista nesse momento. E aí a pessoa se afasta. Sabe aquela pessoa que às vezes se desvia? Eu não vou dizer que todas as pessoas que se desviam é porque a motivação estava incorreta. Não vou dizer, tá? Mas uma das razões dos desvios é porque a motivação do coração da pessoa, ela veio pela motivação incorreta. Ela veio pensando que Deus ia fazer alguma coisa na vida dela e que Deus ia melhorar a vida dela. E aí Deus não está fazendo. Como Deus não está fazendo, ela fala assim, olha, no tempo que eu não era crente, as coisas estavam melhores para mim, eu vou largar a mão de ir na igreja. Será que você já soube de alguma coisa assim?
A pessoa desiste, a pessoa desvia. Pode ser que a pessoa não desvie, mas a pessoa fica na igreja, lá no fundo da igreja. A pessoa, se ela cantava, ela não canta mais. Por quê? Porque Deus não fez na vida dela, Deus não agiu na vida dela do jeito que ela queria. Deus não solucionou o problema do jeito que ela queria. Deus não fez a vontade dela. E aí, Deus não faz a vontade exatamente para ver que a reação que a pessoa tem. E a pessoa, na hora de vencer, ela é vencida. Eu estou me fazendo entender, não é, irmãos? Não é um tema agradável, não é um tema que eu quisesse falar, mas estamos tendo que falar. Nós estamos aqui dizendo que Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Deus tem um novo tempo para a minha vida, Deus tem um novo tempo para a sua vida, Deus tem um novo tempo para a nossa igreja e Deus tem um novo tempo para a igreja brasileira. Mas qual é a motivação do seu coração e qual é a motivação do meu coração? Será que é que Deus faça alguma coisa para mim? É por isso que eu estou me submetendo a essa campanha? É por isso que eu estou me submetendo a esses 7 dias de jejum? É para Deus fazer alguma coisa para mim? Vai terminar os 7 dias de jejum e pode ser que Deus não faça alguma coisa para você. Talvez Deus não mudou a sua situação na sua casa. Talvez o problema não melhorou, talvez piorou. Talvez aquela situação que te trouxe para a campanha de jejum piorou. Talvez aquele problema não foi solucionado e agora esteja pior do que quando você começou a campanha. E aí você está se dizendo, onde está Deus? Eu estou orando, eu estou consagrando e a coisa não melhora. Eu estou orando, eu estou consagrando e a coisa não flui. E Deus não está deixando a coisa fluir e Deus não está deixando a coisa melhorar porque Ele quer ver a sua reação. Ele quer ver a minha reação no problema. Ele quer que aflore a motivação do meu e do seu coração. Nós entramos nessa campanha, irmãos, não é para Deus fazer por nós. E da primeira vez que nós falamos aqui, é para Deus fazer em nós. E Deus está fazendo em nós. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. As palavras que Deus tem trazido para nós aqui é para nós aprendermos, para nós absorvermos e aí entrarmos num relacionamento certo com Deus. Exatamente, Maelisete. É tempo certo para a gente pensar melhor. É tempo certo para a gente pensar da forma correta. É tempo de nós entrarmos num relacionamento correto com Deus, com as motivações corretas. E aí, tá? Se nós formos terminar essa campanha, tá? E Deus não fez o que você quer, você tem a opção. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a opção de nos voltarmos contra Deus e dizermos que Deus não fez, que Deus não agiu, que Deus não me ama, que Deus não está do meu lado, que Deus não está me escutando, que Deus parece a quilômetros de distância e aí eu me afasto de Deus, seja afastando da igreja ou me afastando daquilo que eu estava fazendo, eu deixo de orar, eu deixo de consagrar porque Deus não fez, então não adianta, eu não vou consagrar mais, eu deixo de buscar a face do Pai, eu deixo de cantar porque Deus não está merecendo o meu louvor, né? Porque Ele não fez o que eu quis, então Deus não merece o meu louvor. Deus não merece a minha adoração. Então, eu não vou mais para a igreja da quantidade de dias que eu ia. Eu entro num processo de ressentimento contra Deus. Porque Deus não fez, porque Deus não agiu, porque Deus não quis o que eu queria. Essa é uma opção. E aí, nós saímos piores do que entramos.
Nós saímos da campanha piores do que entramos, porque nós não conseguimos perceber qual era o propósito de Deus para as nossas vidas. Só que nós temos uma segunda opção, que é a opção correta. Tá? A segunda opção é eu entrar num processo de quebrantamento diante de Deus. Deus não agiu do jeito que eu queria, mas eu me submeto à vontade de Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor não fez, mas no tempo certo o Senhor vai agir conforme a tua vontade. Senhor, o Senhor não agiu como eu queria, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E aí a gente se quebranta nesse processo, porque Deus não fica calado conosco nesse processo. Em algum momento ele vai falar. Em algum momento ele vai fazer a gente perceber algumas coisas no nosso coração. Se nós entrarmos nesse processo de submissão à vontade de Deus e dizendo seja feita a tua vontade e não a minha, nós vamos entrar num processo de quebrantamento e aí nós vamos entrar num novo nível de obediência a Deus. Deus vai nos levar. Eu já falei aqui para os irmãos que nós não fazemos nada nós mesmos. Nós damos a oportunidade de Deus fazer em nós. Eu não produzo obediência na minha vida, a obediência adequada. Eu posso até vir por um interesse, eu posso até vir por medo, mas eu não produzo em mim a motivação correta. Isso é o Espírito Santo de Deus que vai produzir na minha vida. E aí, qual é o processo para Deus produzir essa obediência correta na minha vida? O primeiro passo é a atitude correta na hora da prova. Atitude correta na hora da provação. Atitude correta na hora que eu estou sendo provado. Atitude correta na hora que as coisas não saíram do jeito que eu queria. Atitude correta na hora que Deus não fez a minha vontade. Esse é o primeiro passo. Aí eu me submeto, eu me quebranto diante de Deus e aí eu começo uma outra campanha. E aí eu começo diante de Deus um processo de reconhecimento daquilo que Deus quer mudar em mim. Porque esse é o propósito principal de Deus nas nossas provações. Deus quer fazer em nós, Deus quer mudar alguma coisa em nós e a gente não consegue perceber porque a gente fica focado no problema. Ai, irmão, deixa eu fechar aqui a janela. A gente fica focado no problema. A gente fica com um olho na circunstância, fica que nem Pedro olhando nas ondas. E Deus não quer que a gente fique olhando nas ondas, Deus quer que a gente olhe para Ele. Só que a gente não consegue tirar o olho daquela dificuldade, a gente não consegue tirar o olho daquela circunstância que está nos trazendo desconforto, porque traz-nos desconforto, traz-nos alguma dor, ou é um desemprego, ou é uma doença, ou é um filho com problema dentro de casa, ou é um problema no casamento, ou é algum problema que Deus permite que chegue na nossa vida como forma de provar e nos trazer mais perto dele. Só que às vezes a gente se afasta dele. Aí se eu entendo que Deus está querendo provar o meu coração e eu me submeto à vontade dele e eu quero continuar o processo com Deus, eu quero continuar o relacionamento com Deus, aí eu acrescento à minha vida mais oração. É isso mesmo, é isso mesmo que eu falei. A gente acrescenta na nossa vida mais oração. Você vai falar para mim, Ruth, mais oração? Mais oração. Mas mais oração de que jeito, irmãos? Mais oração sincera. Porque no momento da prova, nós vamos nos conhecer. No momento da prova, Deus vai mostrar para a gente as profundezas do nosso coração. Vai vir à tona. Sabe aquele processo lá que nós falamos aqui desde a segunda live? O processo de arrependimento, o processo de confissão. E aí a gente confessar diante de Deus as nossas falhas após a prova.
Após a prova, as nossas orações têm que ser mais sinceras diante de Deus. Você, eu, vamos reconhecer diante de Deus o pecado do nosso coração, tá? Porque, irmãos, pode ser que a gente se ache muito bom. A gente está na igreja, às vezes a gente se acha muito bom. Às vezes a gente olha para a gente e não vê o pecado em nós. Repito aqui o que eu já falei numa outra live. Às vezes é muito mais fácil a gente ver o pecado no outro e a gente não consegue ver o pecado em nós. Quando Deus permite a provação na nossa vida, a gente passa a ver o pecado em nós. Aí a gente entra nesse processo de quebrantamento e a gente vai reconhecer diante de Deus, Senhor, olha, eu tenho que reconhecer diante do Senhor que eu não confio no Senhor o tanto que eu achava que eu confiava. Pai, eu tenho que reconhecer diante do Senhor que durante essa prova eu percebi que eu não te amo como eu achava que eu amava. Eu percebi que eu estava visando um interesse. Eu percebi, Senhor, que eu estava visando que o Senhor fizesse alguma coisa por mim. Mas, Senhor, no final, aqui eu estou percebendo que eu preciso me confessar, que eu preciso ser sincera e transparente diante do Senhor. E eu te peço o auxílio do teu Santo Espírito para que me perdoe, para que o Senhor me ajude a me arrepender do meu pecado e que eu obtenha o perdão. Eu preciso de ser perdoada. A oração sincera, irmãos, é a gente sair daquela oração rotineira de Deus faça, Deus faça, Deus faça. É Deus mostrar quem somos. E eu já falo para os irmãos, não é um processo fácil não, tá? Não é um processo agradável, é um processo doloroso. Mas é o processo da gente chegar lá. É para quem quer chegar lá, é para quem quer vencer. Se você já entrou nesse processo, eu já entendo que você quer vencer. E aí, para nós vencermos, irmão, nós vamos precisar amar a Deus. Isso Deus colocou no meu coração já faz anos, que é uma palavra que eu ministrei um dia lá onde hoje é a subsede, tá? Uma palavra em Cantares de Salomão, que Deus me fez entender que para a gente vencer, nós vamos ter que amar a Deus de todo o nosso coração. E aí nós vamos ter que voltar para o versículo inicial, tá? Deuteronômio 30, 19 e 20. Nós vamos ter que amar a Deus de todo o nosso coração, para que mesmo que Deus não faça, a gente siga servindo a Deus com alegria. Porque às vezes nós podemos continuar e continuando, mas lá dentro do nosso coração há um ressentimento, há uma decepção, há uma frustração, tá? Há aquela tristeza, porque Deus não fez do meu jeito, porque Deus não agiu, porque Deus podia, Deus é todo poderoso, mas Ele não fez. Mas aí, irmãos, é a hora de nós nos voltarmos para Deus e buscarmos arrependimento diante de Deus e refazer o processo. Fez 7 dias de jejum? Então vou fazer mais 7 agora. Mais 7 semanas agora. Para que eu alcance misericórdia diante de Deus, alcance quebrantamento diante de Deus e vá confessando os meus pecados e a minha situação vá mudando. Aí a gente entra num relacionamento correto com Deus. Irmãos, o trabalho de Deus na nossa vida não é de um dia. O trabalho na vida de Deus na nossa vida não é um ano. O trabalho de Deus na nossa vida é a nossa vida. É a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus vai trabalhar em nós. Até Deus poder trabalhar através de nós, de forma mais intensa. Não quer dizer que você se converteu, que Deus não possa trabalhar através de você. Claro que pode. Deus pode usar a sua vida para falar de Jesus. Deus pode usar a sua vida para orar por uma pessoa. Deus pode usar a sua vida para abençoar alguém. Mas o problema e o dia que chegar a provação, você vai continuar servindo a Jesus com a mesma alegria de quando você começou na fé?
ou não. Ou vai entrar uma tristeza, ou vai entrar um desânimo, ou vai entrar uma frustração e você vai pensar em abandonar a fé, ou abandonar aquilo que você fazia. Você já não prega mais, você já não fala mais de Jesus, você já não ora mais, você já não se interessa mais pelas coisas espirituais como você se interessava. Por quê? Porque entrou uma tristeza no seu coração. Entrou uma tristeza no meu coração. Então, isso vai me trazer à tona que eu não estava servindo a Deus pela motivação correta. Mas se eu continuar, se eu insistir, se eu intensificar a minha vida de oração e me submeter, aí o processo continua. Senão, o processo se interrompe. Tá? Aí eu vou vivendo a minha vida assim, ó. Eu vou na igreja quando dá, aí eu falo de Jesus quando eu quero, aí eu vou vivendo assim, tá? Uma vida sem profundidade, sem avançar para uma nova etapa. Mas Deus tem uma nova etapa na minha vida. Deus quer me levar mais além, não deixar estacionado, entendeu? Bom, além da oração sincera, o que nós vamos fazer? Meditação. Não é aquela meditação oriental, não. É a meditação na palavra de Deus. E aqui não vai dar tempo da gente entrar em detalhes dessa meditação. Mas você vai buscar na palavra de Deus, pensar naquilo que Deus fez no passado, naquilo que Deus está fazendo hoje, naquilo que Deus disse no passado. Faça uma leitura da Bíblia dentro desse critério, tá? Daquilo que Deus disse no passado, daquilo que os amigos de Deus disseram sobre ele no passado, sobre ele que ele fez ou que ele é, tá? E aí você vai acrescentar, conforme as revelações forem chegando ao seu coração, você vai acrescentar essas revelações na sua oração. Porque aí a sua oração vai ser sincera. Aí a minha oração vai ser sincera. Não basta eu dizer, Senhor, eu confio em Ti. Não. Deus vai produzir a confiança no meu coração e aí sim a minha oração vai ser sincera diante de Deus. Eu vou orar em espírito e em verdade. O Espírito Santo vai me ajudar a orar com maior intensidade e eu vou orar em verdade diante de Deus. Porque, gente, às vezes a gente ora em mentira diante de Deus, viu? Tá? É que eu não tenho tempo aqui de entrar em detalhes, mas às vezes a gente fala diante de Deus nas nossas orações coisas que não são verdades, tá? Mas aí Deus nos leva a uma maior profundidade e aí nós vamos começar a orar em verdade diante de Deus. E é essa meditação que vai levar-nos a esse processo de nós orarmos com maior profundidade diante de Deus. Nós vamos começar a orar de acordo com a palavra e de acordo com a verdade que o Espírito Santo for revelando no nosso coração. Deus vai começar a confrontar as mentiras que Satanás implantou na nossa mente, no nosso coração, e aí Deus vai começar a fazer um reboliço no nosso coração, transformação no nosso coração. E a meditação, irmãos, é um instrumento poderoso. Nós falamos aqui da mente, nós falamos aqui dos pensamentos, e há uma arma, tá? Para a gente pegar aqui para os nossos pensamentos é a meditação. Você vai pegar versículos bíblicos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, testemunhos, e você vai começar a pensar nisso, pensar a palavra, pensar em testemunhos, pensar numa letra de um hino que chamar a sua atenção. Você vai entrar naquele processo de meditação e isso vai se refletir na sua oração. Dali a pouco você vai estar pensando alguma coisa que você não entendeu, como já aconteceu muitas vezes comigo. Eu falo, mas Senhor, o que esse versículo quer dizer, hein? Dali a instantes, dali a horas ou dali a um dia, de repente uma situação acontece ou um pensamento acontece e aí Deus esclarece aquilo que eu estava pensando lá atrás, que eu não...
Aí eu falo, puxa vida, é isso. O Espírito Santo vai iluminando a nossa mente, o Espírito Santo vai iluminando o nosso coração, e aí nós vamos vendo quem nós somos e vai refazendo todo o processo de novo. Quem nós somos e Deus vai agindo na nossa vida. Nós vamos nos aprofundando em Deus, tá? A palavra passa a habitar a nossa vida, tá bom? A palavra de Deus passa a habitar o nosso coração. E aí nós vamos alinhando a nossa vontade, a vontade de Deus da forma correta. Porque, me diga uma coisa. Vamos tomar um exemplo aqui de um filme, tá? De um filme. Como que você já aconteceu com você de você começar a assistir um filme e no final você chorar porque o personagem morreu? Ou você ficar triste porque o personagem morreu? Você percebeu que você começou a gostar daquele personagem? Por que você começou a gostar daquele personagem? Porque você começou a conhecer o personagem. Você começou a conhecer o que ele gostava, a forma como ele falava, a forma como ele agia, a forma como ele reagia. E no final do filme você ficou toda triste, ou no final da novela, você ficou toda triste e até chorou porque alguns personagens morreram ou porque algum personagem não deu certo. Por quê? Porque você começou a gostar do personagem. E a mesma coisa vai acontecer no processo de meditação na palavra. Você vai começar a amar a Deus com o seu coração. Você vai começar a gostar de Deus no seu coração. Porque, irmãos, são muitas mentiras que nós temos no nosso coração. Não dá tempo da gente falar aqui, mas são muitas mentiras que nós temos no nosso coração, porque nós vivemos no meio de uma cultura que não tem como valores a palavra de Deus. E isso daí vai sendo implantado na nossa vida. Só que através da meditação e através da oração e da terceira coisa, através da adoração. O que é adorar? Adorar é eu dizer para Deus o que Ele é, mas em verdade, dizendo para Ele que Ele é e o meu coração testificando que Ele é, porque o Espírito Santo vai testificar no meu coração, depois desse processo, depois de eu sair vencedora nesse processo, depois que Deus confrontar as mentiras do meu coração, aí eu vou começar a falar para Deus, Senhor, eu confio em Ti, e realmente o Espírito Santo vai testemunhar junto comigo, Senhor, ela confia em Ti. Senhor, eu te amo. E realmente o Espírito Santo vai falar junto com você. Ela te ama mesmo, Senhor. O Espírito Santo vai orar comigo. Porque o Espírito Santo não vai mentir, irmãos. De forma alguma. Se o Espírito Santo sabe que eu não amo a Deus, ele vai confirmar comigo que ele ama, que eu amo? Não. Se o Espírito Santo já sondou meu coração e sabe que eu não confio em Deus, ele vai na minha oração confirmar que eu confio em Deus? Não, irmãos. Eu vou ficar orando sozinha. O Espírito Santo não vai orar comigo. Mas a partir do momento que Deus for produzindo verdades, fixando verdades dentro do meu coração, e eu começar a orar em verdade, o Espírito Santo vai começar a orar comigo. E aí a nossa oração vai ser diferente. Tá? A nossa oração vai ser diferente. O resultado da nossa oração vai ser diferente.